Olá pessoal do sexto ano. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade, ao vídeo anterior, que era a respeito dos critérios de divisibilidade, por números. Só relembrando, a gente está mostrando aqui, desenvolvendo características, algumas condições em que você pode saber se o resto de uma divisão, por determinado número, é zero ou não. Ou seja, se a divisão é exata ou não, sem fazer, a divisão, sem fazer o cálculo da divisão, que é bem interessante, Você sabe de uma coisa sem precisar fazê-la. A gente já viu os critérios do 2 e do 3, Só lembrando, um número é divisível por 2 se o último algarismo, não é o número das unidades, o algarismo das unidades, for um número par, 0, 2, 4, 6 ou 8. Se for, a divisão pelo número todo, vai dar exata. Se for ímpar, a divisão não vai dar exata. Sem precisar fazer a divisão. A do 3 já era um pouquinho mais diferente, e como eu falei, uma das mais interessantes. Um número qualquer vai ser divisível por 3 se a soma dos seus algarismos, de todos os algarismos do número que você quer saber, for um número divisível por 3. Então, se você somar os algarismos e der 6, por exemplo, 6 dá por 3. Então, o número todo dá por 3. Se você somar todos os algarismos e der 9, por exemplo, 9 também dá por 3. A tabuada do 3, Então, o número todo dá por 3. Agora, por exemplo, se você soma todos os algarismos e obtém 5, 5 não dá para dividir por 3. Então, o número todo também não é divisível por 3. Tá bom? Esses foram os dois critérios que a gente viu até agora. Eu vou mostrar agora para vocês nesse vídeo os critérios por 4, de divisão por 4, divisor 4, e mais alguns, tá bom? Bem, galera, o do divisor 4 e do divisor 8 são bem parecidos. Se você entende do 4, você entende do 8 com a mesma facilidade, tá bom? Quais são os critérios de divisão por 4? Tá? Se os dois... Vou colocar últimos, tá? Quando eu falar últimos é da esquerda para a direita, tá? Os dois últimos algarismos forem 0, tá? Vou colocar aqui entre parênteses, 0, ou formarem um número divisível por 4. Como é, professor Kiko? O que isso quer dizer, De início parece um pouco complicado, porque aqui tem muitas palavras, algarismos, divisor, tal, divisível. Mas quando eu mostrar o exemplo vai ficar bem mais fácil. Então eu falo o seguinte: se os dois últimos algarismos, então quando eu falar últimos eu estou falando os dois da direita aqui, certo? A unidade e a dezena, assim? Eu estou me referindo da esquerda para a direita, tá? Se os dois últimos algarismos forem 0, tá? Ou seja, se for 0, 0, 0 na unidade, 0 na dezena. Ou, se esses dois últimos algarismos juntos, formarem um número divisível por 4. Perceba que quando eu falo juntos não é somado, é lado a lado, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui o caso do 0, 0, Se eu pegar, por exemplo, 100. 100 é divisível por 4. Vamos pegar os anteriores, só para não perder a prática. 100 é divisível por 2? Olha para o último algarismo. O último algarismo é 0, então dá por 2. Fechou, Essa divisão vai dar certo por 2. Por 3, vou ter que somar, 1 mais 0 dá 1. 1 dá por 3? Dá não. Então 100 também não dá por 3. Ok? Agora eu quero testar a divisibilidade do 100 por 4.
100 é divisível por 4? Ou então 4 é divisor de 100? Precisa fazer a divisão? Não precisa. É só obedecer o critério. Quais são os critérios? São dois, né? Você vai observar os dois últimos algarismos da direita. Então você esquece o resto do número, né? A partir da centena. Da centena para lá, por 4, né? Não vai importar. Você vai olhar só para esses dois. Se for 0, 0, né? Se forem 0, dá por 4. Que é o caso aqui, né? Então eu já sei que 100 é divisível por 2. Né? Então a resposta para essa pergunta aqui é sim. Tá? Eu não vou fazer aqui o cálculo, né, para não ficar muito longo, mas se você for tentar dividir 100 por 4, vai dar exatamente 25. Tá? E o resto, né, vai ser 0. Tá bom? Divisão exata. Mas eu não preciso fazer isso, né, para saber que a divisão é exata. É só observar que termina em 0, 0. E ele fala aqui no final, né, ou formarem um número divisível por 4. Como assim? Vou pegar aqui o número 312. Aí, né, é bom que você tenha a tabuada bem visível na mente de vocês. Tá? Porque a pergunta, né, vai ser divisibilidade por 4. Então vamos olhar. Eu quero saber se 312 é divisível por 4. Precisa fazer a conta? Não precisa, né? É só testar o critério. O critério diz se termina em 0, 0. Termina em 0, 0? Não. Né? Então, eu vou observar a segunda parte. Formarem um número divisível por 4. Esquece, né, no caso aqui, a centena, que é 3. Eu vou olhar só para os dois últimos da direita, né? Então, os dois primeiros da direita. Certo? Aqui, ó. Eles formam que número? Então, você olha, não é juntos, tá? Não é somando que nem o do 3. Eu vou olhar para eles juntos, né, nessa ordem. Que número eles formam? Eles formam o número 12. 12 é divisível por 4? 12 está na tabuada do 4, tá? 4 vezes 3, né? Então, 12 é divisível por 4. Se o número que eu formei aqui com esses dois é divisível por 4, o critério fala, né, que o número todo também é. Então, 312 é sim divisível por 4, né? Sim. Vou até colocar, pois termina em 12, certo? E 12 dá para dividir por 4. Né? Assim, então você percebe o critério. O que é que o critério da divisão por 4 diz? Né? Diz que você vai olhar para os dois últimos algarismos. Vamos pegar um número maior. Vou pegar aqui 13.516. É divisível por 4? E aí, pessoal, é ou não? Precisa fazer a divisão? Não precisa, né? Só como eu quero saber se é divisível por 4, eu vou olhar se ele termina em 0, 0 ou se os dois últimos algarismos, né, formam um número divisível por 2. Os dois últimos algarismos aqui não são 0, 0, então por isso aqui não dá. Mas vamos olhar, né, se dá por 4. Então você esquece, ó, esquece o 5, o 3 e o 1. Esquece tudo a partir da centena. Olha só para cá. 16 é divisível por 4? 16 está na tabuada do 4, né? 4 vezes o próprio 4. Então, se 16 dá por 4, o número todo também dá. Professor, isso é verdade mesmo? Dá certo. Tem certeza? Todos os números aqui são ímpares, né? Só por causa do 16 vai dar certo? Vai dar certo. Eu garanto. Vamos provar. Nesse caso aqui, vamos provar que sim, né? Sim. Eu estou afirmando que sim, tá? Isso não é uma pergunta. Sim. Pois termina em 16. Não é? E 16 eu sei que é um número, né, que é divisível por 4, que é o próprio 4, né, o resultado. Então vamos provar aqui, né? Nesse caso, né, como é um número maior, nos outros, tá, vocês também podem fazer em casa a divisão e verificar realmente que ela dá certo. Tá? Vamos provar só isso aqui, né, para ficar bem interessante. Então, vou fazer a divisão, né, de 13.516 por 4. Certo? E aí, né, eu quero ver. Eu já sei que esse resto aqui tem que dar 0. Vamos realmente mostrar que ele dá 0.
13, né? Vou cortar aqui no 13. 13 por 4 dá 3. 3 vezes 4 dá 12. E aqui sobra 1. É assim? Baixo agora esse 5, fica 15, né? 15 vezes 3 dá 12 e vezes 4 dá 16. Então, 16 passa, tem que ser o 3, né? 3 vezes 4, perdão, dá 12. E 15 menos 12 sobra 3. 3 não dá, baixa esse 1. Então, 1 fica 31. Correto? 31 por 4, né? Isso aqui vai dar 7. Como assim, professor? O 8, né, daria 32 pela tabuada, já passa, então tem que ser o 7. 7 vezes 4 dá 28. Certo? E 28, 31 menos 28, vai sobrar 3. Baixa aqui o 16, o 6, perdão, né? Fica 36, e 36 por 4 é tabuada, pessoal. 9, né? 9 vezes 4, 36. Realmente, o resto é 0. Então, deu uma divisão exata, né? 3.379 é o quociente, é a resposta. E realmente, né, a gente vê que o resto é 0. Tá? Então, a gente tinha respondido a essa pergunta aqui em cima. 13.516 é divisível por 4? Sim. Por causa disso aqui, né? E a gente mostrou aqui que realmente a divisão, ela acontece, né? Exata, acontece. Tudo bem? Então, fica aí. Vamos ver só, né, um exemplo negativo, né? Um exemplo em que isso não acontece, né? Por exemplo, o número 414 é divisível por 4? E aí, pessoal, é divisível por 4? Termina em 00? Não. Né? Então, o 00 já não dá certo. Vamos olhar os dois últimos, então. Formam que número? 14. 14 dá por 4? Bem, 14 não está na tabela do 4. Né? O 4 é 12, aí do 12 vai para o 16. Pulo 14. Né? Então, 14 não é divisível por 4. Se 14 não é, 414 não é também. Tá? Não. Pois termina, né? Vou colocar assim, termina em 14. E aí 14 não é divisível, né, por 4, certo? Se 14 não é, o resto do número, né, o número todo não vai ser. Tudo bem? Esse é o critério do 4, né? Então agora a gente tem 3 critérios, né? O do 2, o do 3 e o do 4. Vamos para o critério do 5. Ok? Quais são, né, os critérios, as características que me permitem dizer, né, que um número é divisível por 5? Ou então, né, que 5 é divisor desse número. É bem parecido com o do 2. Tá? O critério do 5 é muito parecido com o do 2. Por quê, professor? Porque você vai olhar só para o algarismo da direita, né, o algarismo das unidades. Só ele, só o último. Você vai olhar duas coisas. Se termina em 0, tá? Ou 5. Tudo bem? Só vai olhar isso. Você vai pegar, né? Você pega um número enorme, por exemplo aqui, né? Vou pegar o número 1315. É divisível por 5? Eu quero saber se a divisão desse número, né, 1315, é exata, né? Se esse número é divisível por 5. Sem fazer a divisão, né, eu consigo ver pelo critério que sim, né? Por quê? Porque eu sei que a divisão é exata se o número termina em 0 ou 5. Aqui ele terminou em 5, tá vendo? Os demais números não importam, eu vou olhar para o final. Como o final aqui é 5 e eu sei que o 5 está no critério, então essa divisão ela é exata sim. Tá?
sim, né? Pois termina em quê? Termina em 5. Certo? Se termina em 5, dá por 5. Se termina em 0, também dá por 5. Por exemplo, o número 710. Vou abreviar, tá? É divisível por 5. E aí, pessoal, sim ou não? Vou olhar só para o último algarismo, né? Para o algarismo das unidades. Se for 0, se for 5, aí a divisão é exata. Como é 0, sim, né? Pois termina em 0. De novo, tá? Quem quiser fazer a divisão em casa para realmente comprovar, né, que a divisão é exata, pode fazer, tá? Algumas eu vou fazer, outras não, para não ficar muito longo, tá? Então, sim, pois termina em 0. Ok? Terminou em qualquer outra coisa que não seja 0 e 5, não é divisível por 5. Terminou em 1, terminou em 2, terminou em 9, não importa. Só é divisível por 5 se o último algarismo for 0 ou 5, certo? Esse é o critério do 5. Bem fácil, né? Bem fácil de decorar, assim como o do 2, né? O do 2 eu vou olhar para o último algarismo e ver se ele é par. O 0 está no meio deles, né? Então, os demais pares servem também. No caso do 5, só pode ser 2 algarismos, ou é 0 ou é 5. Se for qualquer outro, né? Dos 7 algarismos que sobrar, dos 8, né, que sobrar, vai ser... A divisão não vai ser exata por 5. Tudo bem? Vamos então continuar agora, né? Isso é bem fácil. Se terminar em 1, né? Não dá. Tudo bem? Vamos ver agora, né, o critério de divisibilidade quando o divisor for o número 6. A partir daqui, pessoal, né, a partir do 3, você pode, ou melhor, a partir do 6, né, você pode começar a fazer uma estratégia bem interessante. Quando é que o número é divisor de 6? Olha só o que eu vou escrever, tá? Se é divisível por 2 e por 3. Tudo bem? Se o número, né, que eu quero saber se é divisível por 6 for divisível por 2 e por 3, dá por 6. E olha que interessante, eu sei, né, pelos critérios que eu vi agora, o que a gente viu, né, no vídeo passado, na verdade, eu sei como testar a divisibilidade por 2 e por 3. Por exemplo, vamos pegar aqui. Vamos pegar o número 1305. Tá? Ou melhor, 135. 135 é divisível por 6. Aí você olha o critério, né? O critério diz que o número tem que ser divisível por 2 e por 3. Qual é o do 2? O do 2 é se o número termina, né, em algarismo par. O último número desse, não, o último algarismo desse número é par? Não, é ímpar, né? Então é 5. Então não dá por 2. Agora observe o seguinte. Por 3 ele dá? 1 mais 3, né? O critério do 3 é somar os algarismos. 1 mais 3 é 4. 4 mais 5 é 9. Olha o seguinte. 1 mais 3 mais 5 dá 9. E 9 é divisível por 3. Se 9 é divisível por 3, esse número é divisível. O número, né, 1135 é divisível por 3. Agora olha essa palavra aqui, ó, i. Tá? O número tem que ser divisível por 2 e por 3, ou seja, pelos dois. Ou seja, né, o último número tem que ser par e a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. Aqui só serviu do 3, né? O 2 já não serviu por causa do 5, certo? Vamos ver um exemplo positivo, né? Então a resposta para cá é não.
Não, pois não é por 2. Certo? Por 3 deu certo. Realmente esse número aqui dá para dividir por 3. Só que ele não dá para dividir por 2. Como o critério do 6 pede, né, para que seja divisível por 2 e por 3, né, o i quer dizer ao mesmo tempo, então esse número não é divisível por 6. Tá? Vamos ver um exemplo positivo, né, que isso acontece. Vamos ver o número 1300 e que 1300 1314 é um número divisível por 6, né? Então vamos observar que o critério, né? Deixa eu escrever. 1314 é divisível por 6. O que é que eu vou olhar, né? Eu vou verificar se ele é divisível por 2 e por 3. Por 2 ele é. Por 2 eu vou olhar só para o último algarismo, né? Então eu vou esquecer esses aqui e vou olhar para o último. O último é 4. 4 é par, então esse número é divisível por 2. Ok. Ele é divisível, né, por 2. Beleza, mas não é suficiente, né? Eu tenho que ver se ele também é divisível por 3. Então agora eu vou somar os 4 algarismos, né, assim, e verificar quanto dá. Vamos lá. 1 mais 3 mais 1 mais 4. Isso aqui vai dar quanto? 1 mais 3 dá 4. 4 mais 1 vai dar 5. 5 mais 4 dá 9. Né? Então 9, eu sei que ele está na tabuada do 3, né? Então 9 é divisível por 3. Ok. É divisível por 2, é divisível por 3, então sim. Ele é divisível por 6, né? É divisível por 6. Resposta positiva. Certo? De novo, né? Porque eu verifiquei anteriormente, né, que a divisão por 2 é exata e a divisão por 3 também é exata. Se dá por 2 e por 3, dá por 6. Tá? Nesse caso, vamos fazer a divisão, né, para ver que ela realmente é exata. Vamos fazer aqui prova, né? Vamos provar. Vamos mostrar, né? Vamos tirar a prova de que realmente esse número é divisível por 6. Eu vou fazer a divisão por 6, né? Então, 1314 dividido por 6, tá? Vamos quebrar aqui no 13, né? 13 por 6 dá 2, porque 6 vezes 2 dá 12, né? Vai sobrar apenas 1. 1 não dá, pega o próximo 1, fica 11. 11, pessoal, vai dar uma vez só, né? Porque 2 passaria para 12, então uma vez só para dar 6. Aí sobra 5, né? 5 não dá, abaixo 4. 54, né? Então, 54 dividido por 6, tabuada, né? Isso aqui vai dar 9, né? Ou melhor, 9, tá certo, né? 9 vezes 6 vai dar 54, tá? E a gente observa, né, realmente que o resto deu 0, certo?
como a gente tinha visto aqui em cima. Eu já sabia, né? A gente já tinha verificado que realmente a divisão por 6 dava exata. E aqui a gente concluiu, né? A gente vê, depois da divisão efetuada, né? Que realmente o quociente dá um número inteiro, né? E o resto é zero. Tudo bem? Então, realmente o critério, né, funciona para o 6. Ok? Vamos ver agora o critério do 8, tá? Professor, por que o senhor não fala do critério do 7? Porque o critério do 7, a gente deixa ele um pouco mais para depois, tá? Para sexto ano não é tão legal ver do 7. Pode ser muito confuso, tá? Vamos ver aqui o do 7. Ou melhor, do 7 não, é do 8. Se alguém quiser ver o do 7, tá? Depois eu posso passar. Divisor 8. Lembra que eu tinha falado lá quando, né, no divisor 4, que se você entendesse o do 4, você entendia o do 8? Porque é bem parecido, né? Não é igual, mas é parecido. São duas condições, né? Que nem era do 4. Lembra do 4? Né? O do 4 é se o número terminasse em 00 ou se os dois números, né, da dezena das unidades formassem um número divisível por 4. Aqui o do 8 vai ser similar. Só que né? Se termina em 000, tá? Ou seja, né, os três últimos algarismos, centena, dezena e unidade, né, formarem um número. Forem todos zero, né, então dá por 8. Se termina em 8 ou se os três, agora é 3, tá? Não é mais 2 só não. Se os três últimos algarismos formam, tá? Quando eu digo formam, não é somar os números, né? É você agrupar na ordem que eles estão lá. Se os três últimos algarismos formam um número divisível por 8, ok? Então, se você percebe, né, que os três últimos algarismos do número que você quer saber, né, são 000, ou se os três últimos algarismos, né, não forem todos zeros, mas se eles formam um número que é divisível por 8, o número todo, né, dá para dividir por 8. Por exemplo, né, vamos pegar aqui o primeiro, né? Se eu pegar aqui 3.000, 3.000 é divisível por 8? Como é que eu sei disso? Olha o critério, né? Termina em 000? Termina. Então, se termina em 000, sim, é divisível por 8. Sim. Pois, né? Termina em 000. Aqui, pessoal, né, você percebe que o critério do 8 ele só serve para números que tenham, né, pelo menos centenas, né? Tenham 3 algarismos. Para números pequenos, né, a gente usa a tabuada, né, porque os números são pequenos, de 2 algarismos, tá? Agora, de números, né, de 3 algarismos para frente, de 4 algarismos, porque a gente precisa de 3 para frente, a gente pode usar o critério do 8, né? Ele só serve para números razoavelmente grandes já, né? Números de 2, 3 algarismos, a gente usa a tabuada mesmo, tá? Só vai servir quando tiver pelo menos esses 4, né? Porque você vai olhar para os três últimos, né? Se for 000 ou se formarem um número divisível por 8. Como esse aqui terminou em 000, eu sei que ele é divisível por 8. Quem quiser fazer a divisão em casa, né? Você vai encontrar lá o número como resposta e o resto vai ser 0. Tudo bem? Vamos ver um exemplo agora, né? Quando não for 000. Por exemplo, o número 5.032. Olha que legal. Eu vou abreviar. É divisível por 8?
Aqui não dá para confundir com divisor, né? Porque divisor precisa de um di, lembram? Né? Só para a gente perceber que, professor, aqui poderia ser divisor. Não poderia não, porque é divisível, é divisor por, faz sentido, né? Então é divisível por, né? Então fica claro que palavra é essa, né? Divisível. E aí, pessoal, é divisível por 8? Sim ou não? Termina em 000? Não, né? Termina em 032, né? Então não termina em 000. Ok. E esses três últimos algarismos, né, formam um número divisível por 8? Ora, o número 032 forma o número 32, concorda? Porque esse 0 aqui, né, à esquerda, não tem sentido, né? Não tem significado para a gente olhando só para esses três. Aqui ele tem, né? Cuidado. Mas olhando só para esses três ele não tem. Então eu vou olhar para o 32. 32 dá para dividir por 8? Professor, 32 está na tabuada do 8. É 8 vezes 4. Então eu sei que sim. Sim. Pois termina em... Vou colocar aqui o 0, tá? Mas só serve para a gente, né, os dois últimos, né? Porque o 0 ele é excluído quando a gente considera só os três últimos, né? Então perde o valor. Mas eu tenho que olhar para os três, tá? Se os três formarem um número divisível por 8, dá por 8. Como os três aqui formam o número 32, né, eu sei que dá. Nesse caso vamos testar, né? Vamos fazer a divisão para realmente provar, né? Mostrar que essa divisão dá exata. Vamos mostrar isso. Como é que a gente mostra? Vamos fazer a divisão, né? Se a divisão der exata, eu já sei que tem que dar, né? Vamos dividir por 8. Vamos lá. 5 não dá, então eu vou cortar aqui no 50. E aí, pessoal, 50 por 8 dá 6, né? 6 vezes 8 dá 48. E aí, né, sobram apenas 2. Certo? 2 por 8 não dá. Eu tenho que baixar agora esse 3, né? 23 por 8. 23 por 8. O 3, né, daria 24, passava. Tem que ser 2, então, né? 2 vezes 8 vai dar 16. E 23 menos 16 sobra 7. 7 por 8 não dá, eu baixo agora, né, o 32, o 2 só, perdão. E 72 por 8 é tabuado, né? 72 por 8 é 9. 9 vezes 8 dá exatamente 72. Portanto, né, realmente o resto é 0. Certo? Se o resto é 0, a divisão é exata, como a gente já tinha mostrado aqui em cima, certo? Eu sei que a divisão já é exata, sem fazer a divisão. A gente só faz, né, para realmente mostrar que o critério funciona. Tudo bem? Esse foi o critério do 8. Vamos ver o critério do 9. Divisor 9. O critério do 9, pessoal, é igual ao do 3, tá? Só que agora para 9. Como assim, professor? Se a soma dos algarismos for divisível, em vez de 3, né, a gente coloca 9 por 9. Pronto. Ou seja, né, você vai fazer o mesmo procedimento que a gente fazia por 3. Só que agora eu quero ver se a soma dá por 3, não por, ou melhor, dá por 9, né, e não por 3. Tudo bem? O critério é o mesmo, fica até mais fácil de decorar, né? Então vamos ver aqui. Vamos pegar o número 171. É divisível por 9. Vamos olhar, né? 171 é divisível por 9. Eu preciso fazer a conta? Não preciso.
É só seguir o critério. Se a soma dos algarismos for divisível por 9. Então vamos somar. 1 mais 7 mais 1. Né? 1 mais 7 mais 1. 1 mais 7 mais 1 dá quanto? 1 mais 7, 8. Mais 1, 9. E 9 é divisível por 9. Concorda? Um número é divisível por ele mesmo. Né? É divisível, perdão, né? Divisível por 9. Já que a soma é divisível por 9, o número também é. 171 tem que ser divisível por 9. Vamos fazer a prova, né? Vamos mostrar aqui realmente que dá para dividir por 9. Vamos provar isso, né? Vamos mostrar isso. Tá? Dividindo aqui então, né? Com a chavezinha, parto aqui no 17. 17 por 9, 2 passa, né? Assim, 2 dá 18. Então, uma vez só. 1 vezes 9 dá 9. E 17 menos 9 vai dar 8. Baixo 1, né? O 8 não dá. 81. 81 por 9 também é tabuada, né? O próprio 9. 9 vezes 9 dá 81. E 81 menos 81 resta como a gente esperava, né? Nós já esperávamos isso. O resto é 0. Tá? Divisão exata, resto 0. Tudo bem? Então tá aí. O critério do 9 é exatamente, né, igual ao do 3. Só que em vez de verificar se dá por 3, você vai verificar se dá por 9. Vamos ver só um outro exemplo, antes de partir para o próximo. Por exemplo, 501 é divisível por 9? Sem precisar fazer a conta, o que é que a gente faz? Vamos somar os algarismos, né, e ver se a soma é divisível por 9. Vamos somar então. 5 mais 0 mais 1. Correto? 5 mais 0, 5 mais 1, 6. Pessoal, 6 é divisível por 9. Cuidado, tá? 6 é divisível por 9? Não, né? O 6 é menor que o 9. Então, 6 não é divisível por 9. Não é divisível por 9. Se o 6 não é, né, e o 6 é a soma dos algarismos, o 581, ou melhor, o 501 também não é. Certo? É assim que o critério funciona. Você soma os algarismos e vê se a soma dá para dividir por 9, né? Se é divisível por 9. Nesse caso, né, o 6 aqui, cuidado para não confundir com o 3, tá? O 6 é divisível por 3. Então, esse número dá para dividir por 3, tá? Por 3. Agora, o 6 não é divisível por 9. Então, esse número não dá para dividir por 9. Tudo bem? Porque a soma, né, não deu por 9. Tudo certo? Bem, pessoal, resta agora, né, para a gente as chamadas potências de 10, né? Vou fazer aqui a do 10. Quando o divisor for 10, né, 100, 1000 e etc. Os números aqui ficam muito altos, mas o critério é o mesmo. Como assim, professor? Se o número é a potência de 10, né? 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, né? Ou seja, se é o número 1 e o resto é 0. Tá? Quando é que o número vai ser divisor de 10? De 100, de 1000, né? E dos outros números aí, 10.000, 100.000, 1 milhão, tá? Você vai observar só a quantidade de zeros. Por 10, né? Por 10, no caso do 10, né?
Se você quer saber se a divisão dá exata por 10, você vai olhar se termina em 0. Termina em 0. Se termina em 0, dá por 10. Quem consegue adivinhar o critério por 100? Quando é que um número é divisível por 100? Se termina em 0, 0. Ou seja, 2 zeros agora. Qual é o critério do 1000? Quem adivinha? O critério do 1000, né? Igual. Se colocar dois tracinhos, tá? Se termina em 0, 0, 0. Ou seja, para cada zero que você coloca aqui, o número que você quer saber tem que terminar na mesma quantidade de zeros. Se eu quero saber se o número é divisível por 10, ele só é divisível por 10 se esse número terminar em 0. Terminou em 0, dá por 10. Quando é que o número é divisível por 100? Se o número termina em 00, que é igual ao do 4, né? Quando é que o número é divisível por 1000? Se ele termina em 000, que é igual ao do 8, né? Quando é que o número é divisível por... O próximo aqui, né? Seria 10.000. Se termina em 0000. E assim, tá? Sucessivamente. E etc. O que a gente usa mais é o do 10, né? Mas os próximos, a critério de observação, né? A título de observação, eles seguem o mesmo padrão. Por exemplo, né? O número, vou colocar um número só de ímpares aqui. 3.710. É divisível por 10? E aí, pessoal, em um segundo, é divisível por 10? É. Né? Em menos que isso, não dá para responder? Por quê? É só olhar para o final. Se eu quero saber se é divisível por 10, ele tem que terminar em 0. Né? Então, como esse aqui termina em 0, sim. Pois termina em 0. Se termina em 0, dá para dividir por 10 sem fazer a divisão, certo? Esses são os critérios, né, que a gente usa mais, tá bom? Então, né, nesses dois últimos vídeos, a gente estudou essa parte, né, de divisibilidade. A gente viu, né, nesse vídeo no anterior os critérios de divisão, né? A gente consegue agora analisar, né, quando um número é divisível por 2, ou quando o 2 é divisor desse número, né? Quando é divisível por 3, quando é divisível por 4, não é assim? Quando é divisível por 4, quando é divisível por 5, quando é divisível por 6, o 7, né, a gente deixa um pouquinho para depois, quando é divisível por 8, por 9, e por último, né, quando o número é divisível por 10. Os demais, tá, os demais números, a gente pode usar combinações desses aqui. Por exemplo, né, quando é que o número é divisível por 15? 15 não é 3 vezes 5? Então, para o número ser divisível por 15, ele tem que ser divisível por 3 e por 5. Ou seja, né, o último número tem que ser 0 ou 5, por causa do 5, né? E a soma dos números tem que ser divisível por 3. Então, aí você vai combinando, né? Mas os que a gente usa mais são esses aqui, tá? O do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, o do 8, né? Do 9, do 10. E o do 10, né, gera o dessa sequenciazinha aqui, né? 100, 1000, 10.000. É só você olhar para a quantidade de zeros, beleza? E, pessoal, né, o critério de divisibilidade ele serve justamente para responder a pergunta da divisibilidade. Eu não quero saber o resultado, né? Eu estou interessado em saber se a divisão é ou não exata. Esses critérios servem para responder esse tipo de pergunta, tá? Não serve para responder quanto dá tal número dividido por tal número. Ele não responde essa pergunta, né? Ele não responde o quociente. Ele só me diz alguma coisa em relação ao resto. Se o resto é 0 ou se não é 0. Ok? Esse vídeo fica por aqui. Até o próximo vídeo, a nossa próxima aula. Valeu, galera!